Bom dia a todos vocês que me ouvem. Bom dia a vocês que todo domingo espera por este evangelho, pela leitura do pequeno trecho que lemos no domingo do evangelho, que é o evangelho no lar que eu faço aqui na minha casa, mas que se estende a todo o planeta Terra. É o evangelho do lar, planeta Terra. Então, nesse momento, como prece inicial, eu agradeço em primeiro lugar a presença dos bons espíritos, dos espíritos iluminadores, da luz que me cerca, a presença dos meus anjos guardiões, dos mentores de luz, da minha egrégora que acompanha este estudo. Agradeço a presença no meu lar, a limpeza que é feita em todo lugar que precisa ser feita. Eu agradeço também a cura que é feita no meu ser e eu peço pela cura, partindo do meu chakra cardíaco, expandindo para todo o meu corpo. Eu coloquei hoje para nós uma meditação cujo nome é Despertar de Todos os 7 Chakras, limpeza de energia do corpo inteiro, limpeza de aura e meditação. Então peço que vocês mentalizem a limpeza dos chakras, a limpeza da energia do corpo de vocês. Mentalizem uma luz que se expande a partir do seu chakra cardíaco. Uma luz verde, brilhante, reluzente, que se expande por todo o seu corpo. Concomitantemente, uma luz que surge a partir do seu chakra coronário e que se expande por todo o seu corpo a partir dele. Imaginem essa limpeza, imagine que os seus chakras estão sendo limpos e que estão rodando no sentido horário, com muita clareza, transformando o seu corpo numa leveza que você nunca sentiu. E é nesse fluxo que nós vamos fazer nosso estudo de hoje. Então, ao mesmo tempo que nós vamos lendo o Evangelho, está sendo feita em nós uma limpeza, dos 7 chakras da nossa aura e uma meditação que vai purificar o nosso ser. Que o estudo de hoje chegue às pessoas que precisam ouvir esse estudo, lembrando que é apenas uma visão unitária minha, mas que se expande até você, e que se chegou até você, talvez ressoe com seu coração em algum momento. Então a minha gratidão por você estar aqui, por você ser exatamente quem você é, do jeito que você é, e por você estar aqui. Eu peço por todos os doentes, por todos aqueles que sofrem por alguma dor física ou emocional, que a cura chegue para esses corpos físicos e espirituais. Assim é. Hoje, então, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, da tradução do Salvador Gentili, editora Boa Nova, segundo Allan Kardec. E nós estamos na página 93, que é o capítulo 5, o item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia?
apressando-lhe o fim? Então, o título do item 28 é polêmico, né? E nos pergunta, ele é um questionamento, não para nós, né? Mas para os espíritos, para que eles nos respondam, nos oriente da melhor forma possível. E ele pergunta, é possível? É permitido? Eu posso abreviar alguns instantes de angústia daquela pessoa que sofre, daquela pessoa que está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos, sendo que o estado dela é desesperador? Eu posso poupar-lhe alguns instantes de vida, apressando-lhe o fim? Ou seja, o fim já é inevitável para essa pessoa, né? Ela já está num estado de finalização da vida corpórea aqui na Terra. Eu posso apressar esse fim, né? Então, de início fala assim: quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Então, quem que te daria esse direito de fazer isso, né? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Então aqui ele diz para nós, por mais que às vezes a ciência, a medicina diga, não, ele está no fim, essa agoniza e está no fim e é o fim mesmo, ele vai morrer. Aí aqui pergunta para nós, a ciência nunca se enganou? A ciência nunca previu um fim e esse fim não aconteceu? Quantas pessoas desenganadas voltam à vida? Não é? Então, não. A resposta é não. Não podemos abreviar em hipótese alguma a vida da pessoa moribunda, da pessoa que agoniza. Não podemos poupar alguns instantes de angústia, apressando o fim de alguém que sofre. Mesmo porque cada pessoa tem o seu plano encarnatório, não é? Cada pessoa tem o seu plano de alma. Quando nós pensamos dessa forma, em abreviar o sofrimento do outro, nós estamos interferindo arbitrariamente neste plano de alma. Eu fiz um plano de alma para mim em que nos últimos instantes de vida eu vou agonizar muito e será um sofrimento físico muito grande. Mas é isso que eu escolhi para mim. É isso que eu contratei antes de vir. É exatamente dessa forma que eu contratei antes de vir para a Terra. Então, uma terceira pessoa, uma outra pessoa não pode interferir neste plano, né? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões de agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. Veja que bonito isso explica muito pra gente uma coisa que acontece corriqueiramente. Até aconteceu isso comigo recentemente, com a minha avó. Quem nunca ouviu uma história assim? Nossa, tem alguém que tá no hospital, está sofrendo muito, está já, né, entre aspas, desenganado pela ciência, e os médicos já disseram que não há mais nada o que se fazer. E os dias se passam, né? E a pessoa doente, agonizante lá, sofrendo, mas de repente ela tem uma melhora. Aquela melhora súbita, né?
E isso nos dá um ânimo de esperança. Isso traz uma alegria para aqueles que acompanham esse doente. Aí todo mundo pensa, nossa, a pessoa melhorou, que beleza, será que temos uma possibilidade da volta, né? E aí a gente sempre ouve dizer, ele melhora para morrer, né? Melhora, é uma melhora, essa melhora súbita, é uma melhora, mas depois piora de novo e morre. E aqui ele explica para nós, realmente isso acontece. É uma melhora sim, é uma melhora que possibilita para o doente, para a pessoa, aqui ó, vou puxar aqui no texto que ele diz, ó, é uma hora de graça, né? Essa hora de graça que lhe é concedida, é concedido para esse espírito, pode ser para ele da maior importância. Então esse momento de melhora, de repente é um momento em que ele consegue interagir com algum parente que precisa de uma última palavra. Às vezes esse momento da melhora é o momento em que todos conseguem visitar esse doente no hospital e despedir amorosamente dele. Esse momento de melhora, aqui fala do arrependimento, de repente pode poupar um relâmpago de arrependimento. Pode ser que ele consiga dizer ou expressar algo que para ele é de muita importância nesse último momento. Então ele é um presente. Esse último momento de melhora é uma dádiva dada por Deus a ele e aos seus entes queridos. E se nós poupamos o sofrimento, antecipando a morte dessa pessoa, nós estamos poupando esse momento de graça. Esse momento da melhora, em que ele pode, de repente, aparar arestas que ele não conseguiria se pouparmos o sofrimento, antecipando a morte dele. Então eu acredito, e ao longo da vida eu tenho visto muito isso acontecer, esse momento da melhora antes da morte. E eu sempre me perguntei, gente, por que a pessoa melhora antes de morrer, né? E agora a gente começa a entender. É um momento, e aqui na verdade começa a entender, e o Evangelho está nos dando a resposta, né? Esse momento da melhora é um momento de graça, concedido por Deus, pelo Criador, para nós. Todo mundo vai ter esse momento de melhora antes da morte, esse momento da graça? Não, nem todo mundo, né? Talvez seja uma concessão por merecimento ou dependendo do motivo da morte, não é? Dependendo do modo. Tudo vai depender do plano reencarnatório de cada um, né? Mas devemos respeitar o plano reencarnatório do outro. Então, eu puxo aqui a ideia de que a gente deve tomar muito cuidado para não interferir no plano reencarnatório do outro. O materialista que não vê senão um corpo não tem nenhuma conta da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Então, quando a gente abrevia a morte de alguém, poupando o sofrimento, né? Abrevia a morte, nós estamos tirando, arrancando dele o último pensamento. Você não sabe qual seria o último pensamento dele. Então nós não temos o direito de fazer isso. E ele fala lá no começo sobre ter direito disso, né? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? É um desígnio de Deus, do Criador. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Você pode abreviar o sofrimento do outro. Você pode acalentar o outro, que foi o que nós falamos domingo passado. Você pode ajudar a diminuir o sofrimento alheio, mas não abreviar a vida. Não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, não. A resposta para a pergunta do Evangelho de hoje, se um homem agonizante vítima de cruéis sofrimentos, a gente pode apressar-lhe o fim? Não podemos.
e vai falar aqui daquele presente, daquela dádiva que é a melhora antes da morte. Certo? Então esse foi o ensinamento de hoje. Acredito que algumas pessoas vão se identificar porque é comum, né? Nós nos depararmos com essa melhora antes da morte de alguém, do nosso ente querido. Então, que possamos a partir de agora ver isso como um presente, como uma dádiva, como um desígnio de Deus e aproveitar esse momento de última análise, de último pensamento, de últimas ações, de repente de últimas falas, de perdão, de amorosidade. Esse foi então o ensinamento de hoje e como prece final, eu peço que vocês peguem os copos de água de vocês, que seja purificado toda a água do seu lar, toda a água deste lar, toda a água da terra. Eu convido vocês a imaginarem nesse momento uma luz violeta cobrindo todo o planeta Terra. Todas as pessoas que precisam de alguma forma de purificação, de limpeza, de cura. Que sejam purificadas todas as energias negativas do planeta e que hoje seja um dia de luz, um dia de amor. E que a quinta dimensão seja uma frequência constante na Terra. Que possamos vibrar no amor, porque a partir do momento que vibramos no amor, tudo se transforma. Convido vocês a fecharem os olhos. Sintam essa melodia. E imaginem ela purificando todo o seu ser, todo o seu lar, o seu ambiente de trabalho, as pessoas que você vai encontrar, as pessoas que você ama, as pessoas que você tem dificuldade de relacionamento. Agora eu vos deixo mais alguns minutos diante dessa meditação. Namastê. Eu sou a Daniela do canal Florescência e eu amo todos vocês.